O engolfo de baixa é o seguinte, ele é um padrão de reversão baixista, ou seja, ele reverte uma tendência de alta que estava acontecendo no mercado, ele é baixista. Ah, é baixista ou é guitarrista? Tá, essa piada eu já fiz no canal alguns anos atrás, não vou fazer de novo essa piada. Chega! Ele é um padrão de reversão baixista, então ele reverte o mercado para baixa. Então vamos entender o seguinte, quando você vê o mercado subindo e aparece um candle vermelho de corpo longo, e esse candle, ele engolfa, né? Ele engloba o candle verde anterior. Cara, é simples assim, ele aparece toda hora e eu vou te mostrar aqui que funciona. Vou te mostrar, eu vi outro dia esse negócio no gráfico da Netflix, das ações da Netflix, já vou te mostrar aqui o exemplo. Mas, cara, esse negócio toda hora, é literalmente toda hora. O padrão bebê abandonado, cara, tu vai ver uma vez por mês esse padrão. Isso daqui todo dia aparece esse padrão. Se você souber operar em golfo de baixa, você já vai estar na frente de várias pessoas aí no mercado. Eu preciso que você entenda que o primeiro candle é verde e ele tem a abertura e fechamento dentro do corpo do segundo candle. Pô, então é um padrão composto por dois candles. Sim, só que o primeiro candle, ele tem que estar contido dentro do corpo do segundo candle. E tudo isso tem que estar acontecendo em região de topo, ou seja, o preço tem que estar numa tendência de alta e aí aparece esse padrão, aí sim você tem as probabilidades a seu favor, você pode entrar vendido no mercado, ou então se você já estava comprado, você vê um padrão desse, fecha a sua compra, apareceu um padrão de reversão baixista, eu tô comprado no mercado, pô beleza, vou fechar aqui minha operação na compra, só que eu preciso que você entenda que a confirmação do padrão, o gatilho de entrada para você ir lá e ó, clicar o botão mesmo e vender, né, o mercado, cara, é só quando o segundo candle que compõe o padrão, que é esse candle vermelho, ele tem a sua mínima violada. Então, apareceu o padrão, beleza. Na hora que fecha esse candle, tem muita gente que já entra vendido. Só que essas pessoas, elas vão acabar perdendo dinheiro no longo prazo, porque as estatísticas e o backtest que foi feito em cima do padrão engolfo de baixa, ele foi feito partindo da premissa de que a pessoa entrou vendida depois que a mínima desse candle vermelho foi violada. Então, todo mundo que vende sem aguardar a confirmação desse padrão, entra para as estatísticas dos traders perdedores. Então, cara, fuja das estatísticas, presta atenção nas dicas que eu vou te passar nesse vídeo. Então, o contexto que eu tava falando é o seguinte, tem que estar em alto mercado. Quer uma dica, cara? Bota uma média móvel de 20 e tem que estar esticado da média. Se aparecer um padrão engolfo de baixa e não tiver esticado da média móvel, se tiver aqui, ó, uma média móvel passando pertinho desse padrão aqui, não é para operar. Você só quer operar em engolfo de baixa quando estiver esticado da média móvel. Então, o contexto é extremamente importante, tem que estar numa tendência de alta, tem que estar esticado da média móvel. Vamos ver um exemplo real disso. Estou aqui nas ações da Netflix, na X-Station 5, nossa parceira. Isso daqui é o gráfico diário das ações da Netflix. Olha como esse negócio sobe. Então, assim, em vez de assinar Netflix, por que você não compra ações da Netflix? Tô falando aqui só de brincadeira, tá? Não é recomendação de investimento. É só pra botar a cabeça pra pensar. O cara fica gastando dinheiro assinando Netflix. Tu poderia ser sócio desse negócio. Poderia estar aqui, ó, vendo teu dinheiro sendo multiplicado porque você investiu em ações, tá? Mas o que eu quero te mostrar aqui é isso aqui, cara. A gente tem aqui, ó, um engolfo de baixa. Você entende que a gente tava numa tendência de alta, uma progressão de topos e fundos ascendentes. E aí sim, em região de topo, a gente armou um engolfo de baixa. É o engolfo mais bonito do mundo? Não é, mas é um engolfo. É um engolfo oficial isso daqui, mas ele não é o mais bonito de todos, porque seria melhor o candle, o segundo candle que compõe o padrão, ele ter corpo ainda mais longo. Quanto mais longo, ó, tipo esse candle aqui, mais urgência você mostra, isso daí que vai me dar mais certeza para entrar. Mas isso daqui é sim um engolfo. De fato, temos aqui o padrão na posição correta do gráfico. Você entende que se aparece aqui, ó, engolfo de baixa, não existe, cara. Você tem que estar vindo numa tendência de alta e aí você arma um padrão de reversão baixista conhecido como o engolfo de baixa. Quer tornar ainda mais assertiva a sua análise? Você pode botar o volume financeiro. Se o volume financeiro que acompanha o segundo candle for maior do que o volume financeiro que acompanha o candle anterior, o candle verde, melhor ainda. Mas esses padrões, cara, o backtest que foi feito em cima desses padrões, nem levaram em consideração o volume financeiro. O negócio funciona mesmo, até para quem opera price action puro, sem ver o volume, até para você que é meio doido, não analisa o volume financeiro, até para você vai funcionar esse negócio. Então, você entende que a entrada aqui foi quando a mínima desse candle vermelho aqui foi violada. Foi nesse momento aqui. O stop, você coloca na máxima aqui.
Então, você esconde um tick acima da máxima que atingiu. Aí você fala, Caio, mas a máxima do candle verde tá mais alta do que a do candle vermelho. A gente não deveria ter o candle verde contido dentro do corpo do candle vermelho? apenas abertura e fechamento do candle anterior que importa. O padrão engolfo, cara, ele não leva em consideração as sombras, os pavios. Ele só leva em consideração os corpos dos candles. Então, você só precisa de abertura e fechamento do candle verde contidas dentro do corpo do candle vermelho. Entrou vendido, irmão? Existem várias opções de alvo, várias. Isso daí varia de operacional para operacional. Agora, o negócio andou um pouquinho, você já fecha, ó. Ah, entrei vendido, chegou até aqui, já vou fechar a operação? Isso não faz sentido, que o teu stop vai ser maior do que o teu alvo. Então, assim, é legal você projetar 2 vezes, ó. Você pega aqui a distância do seu stop, essa é a distância do seu stop, ó. Esse é o tamanho do seu stop. Você pega isso daqui, projeta 2 vezes. Aqui tem uma vez, ó. Aqui tem 2 vezes. Pode usar até ferramenta de Fibonacci para te ajudar a projetar. Coloca aqui, ó. Coloca aqui Fibo. Projeta aqui, ó. Fibonacci, se você quiser usar 161% de Fibo, isso daqui funciona. Da mesma forma que a gente faz para projetar um pivô de baixa, você pode projetar um engolfo de baixa com Fibonacci, tá vendo? No momento que aciona o gatilho, é onde eu coloquei a Fibo de 61.8, que aqui corresponde a 161.8, né? Que eu tô fazendo uma projeção. Qualquer coisa tem aulas de Fibonacci no canal, se inscreve na bagaça. Mas para não ficar só em Netflix, ó, eu também tinha visto um outro dia, foi no USDJPY. Olha que bonito esse engolfo. Então a gente tem aqui preço numa tendência de alta, tem que ter progressão de topos e fundos mais altos. Para de enxergar padrão de reversão baixista em fundo. O mercado já tá caindo. Vai reverter para onde? Vai dar ré, vai voltar no tempo o mercado. Então assim, para reverter, se é um padrão de reversão baixista, o mercado tem que estar na alta. Aí ó, reversão baixista, reverte para baixa. Então o pessoal fica enxergando assim, né? Vocês vão ver que eu vou dar umas dicas, cara, que porra, tu vai parar de confundir martelo, martelo invertido, enforcado, estrela cadente, acabou, cara. Depois que assistir esse vídeo, impossível você confundir esses padrões. Eu realmente separei tudo, vou explicar tudo didaticamente. Não existe confundir esses padrões, tá? Então assim, para de enxergar padrão de reversão baixista em fundo. Isso daqui você tem que enxergar um padrão de reversão baixista depois de uma tendência de alta. Então você entende que tá numa tendência de alta, opa, o candle verde foi engolfado por esse. Tudo bem, alguém pode estar falando, Caio, foi levemente, foi um tique acima. Ó, o candle verde não tá contido, sabe? Dentro do corpo do outro. Cara, a gente tem que ter um mínimo de flexibilidade. A psicologia por trás do engolfo de baixa, ela tá aqui. Mas, de fato, se eu for dar um zoom nesse negócio, talvez tenha sido um tiquinho acima, sabe? O fechamento do candle verde. Beleza, o que importa, cara, é que numa região de topo, você deixou um candle verde e aí depois um candle vermelho grandão, sabe? Maior do que esse, bem na região de topo. Cara, a psicologia tá aqui. Tudo bem, quer dar uma de sabichão, espertão. Ih, Caio, tinha um tique negociado acima. Beleza, a gente tem aqui sim a psicologia por trás do padrão engolfo, mas de fato o exemplo de Netflix estava melhor do que esse. E você vai ver quando eu voltar para os slides que existe o engolfo de alta, que é a mesma lógica, mas no sentido contrário. Então observa aqui, a gente está agora no GBP/USD, Libra esterlina, tá? Contra o dólar americano no gráfico semanal. Antes a gente estava vendo o gráfico diário, agora o semanal. Se eu puser nos 5 minutos, também funciona padrão de candlestick. Mas o que eu preciso que você entenda? Aqui a gente deixou um topo mais baixo, violou o fundo. Era sim uma tendência de baixa. Nesse momento aqui, o preço estava numa tendência de baixa. E o que aconteceu? A gente teve aqui em região de fundo, justamente um padrão aqui, ó, onde esse candle está contido dentro do corpo desse candle aqui. Psicologia por trás do engolfo de alta também está contida bem aqui nesse exemplo. Então o candle seguinte rompeu a máxima, ó, esse candle aqui rompeu a máxima do engolfo de alta. Olha como o negócio funciona, cara. Reverteu tudo. Ó, aqui sim, aqui não dá para eu puxar a sardinha, não, calma aí. Realmente, esse daqui não pode ser considerado engolfo de baixa, porque o fechamento desse candle aqui tá muito acima da abertura desse candle vermelho. Esse não dá pra, né, a gente exagerar também. Mas eu preciso, cara, que você se desprenda desse negócio de, tem que ser certinho, tipo martelo. Martelo não pode ter nem um pouquinho de sombra superior. Cara, esquece. Você vai ver que o martelo funciona mesmo se tiver um pouquinho de sombra superior. O que importa é a psicologia por trás do padrão. Isso daqui são seres humanos, sabe? Negociando, compradores e vendedores. Então, quando acontece um negócio desse, o viés do mercado ele fica mais baixista. Porque você fala, pô, peraí, o caso aqui do engolfo de alta. Você vê, pô,
a negociação aqui do mercado, a gente estava em queda e aí apareceu um candle que ele englobou toda a negociação do candle anterior. Toda essa negociação desse candle de baixa ficou contida dentro do corpo desse candle aqui de alta. Então isso tem um efeito sobre os operadores do mercado. Eles falam, cara, esse negócio vai reverter. Então, quando a gente diz a psicologia por trás do padrão, é que de fato, cara, isso causa no mercado um sentimento autista. Igual quando aparece um engolfo de baixa, né? Você vê aquele padrão aparecer, muitos operadores falam, pô, vai reverter o mercado, porque a gente estava vindo aqui numa negociação e o candle englobou toda a negociação do candle anterior em região de topo, vai reverter, apareceu um engolfo de baixa. Beleza, mas vamos avançar aqui. O engolfo de alta, já expliquei, tá? A mesma lógica. Então, o primeiro candle é vermelho, a abertura e o fechamento deles são contidas dentro da abertura e do fechamento do candle seguinte, o candle verde, tá? É exatamente a mesma lógica, mas ele tem que aparecer em região de fundo. A mesma dica que eu dei da média móvel, você pode aplicar aqui. Então, você quer que o mercado esteja derretendo, apareceu um engolfo de alta, depois do mercado tá derretendo, e aí sim, você também pode usar a lógica da média móvel. Se a gente tem uma média móvel passando bem aqui, ó, pô, tá esticado da média móvel, beleza, vou entrar comprado quando o candle seguinte romper a máxima desse candle verde aqui. Rompeu a máxima, posso trabalhar comprado, porque eu estou pegando justamente a reversão da tendência. Cara, muitas vezes, quem opera padrão de candlestick vai conseguir uma entrada antes do cara que opera a tendência. Porque vai aparecer um padrão de candlestick de reversão, você vai entrar comprado no mercado e a galera que opera a tendência vai estar esperando construir o pivô de alta. Vai estar esperando a tendência construir aqui um fundo mais alto que o fundo anterior, romper o topo, construir o pivô de alta. Então, o cara que opera o engolfo de alta, ele vai estar conseguindo uma entrada antes do cara que está esperando a formação do pivô. Essa é a vantagem de você saber identificar os padrões de candlestick.